Canal Sabedoria Cai Nós, doses de sabedoria bíblica todos os dias. Nesse vídeo vamos conhecer a história do rei Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi é um dos nomes mais conhecidos e falados de toda a Bíblia. Tem uma história muito impactante, de muita honra, glória, mas também de muitos pecados e perdas. Mas antes de aprofundarmos, já se inscreve aí no canal para você ficar por dentro da sabedoria bíblica. Lembrando que esse vídeo contém imagens meramente ilustrativas para auxiliar a narrativa da história. Então vamos à grande história de Davi. De acordo com a tradição bíblica, Davi viveu cerca de 1000 anos antes de Cristo. Foi o segundo rei do antigo Reino Unido de Israel que ajudou a estabelecer o trono eterno de Deus. Começou a sua vida como pastor, mas foi realmente conhecido por sua paixão por Deus, seus salmos comoventes e habilidades musicais. Davi também era referência por ser muito corajoso e parecia ter uma expertise em guerra, e há também quem afirme que sua aparência era atraente aos olhos da época. Também ficou conhecido por suas conexões ancestrais com Jesus de Nazaré, no Novo Testamento, e por seu relacionamento ilícito com Batseba, que mais tarde daria vida ao rei Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já existiu. Inclusive temos um vídeo dedicado ao rei Salomão que deixamos aqui na descrição desse vídeo para você ver depois. Davi nasceu na cidade de Belém, que ficava mais ou menos uns 10 quilômetros de Jerusalém. Era o 8º filho e o mais jovem de Jessé, da tribo de Judá. Seu pai era um homem rico e respeitado em toda a cidade. Assim como o rei Saul e o rei Salomão, Davi reinou por 40 anos em um dos períodos mais altos e prósperos da história de Israel, chamados por muitos de a Era de Ouro de Israel. Embora seja apresentado como tão falho ou pecaminoso quanto os reis que o precederam e sucederam, no judaísmo e no cristianismo, o rei Davi é apresentado em vários livros da Bíblia como um rei modelo e de piedade, arrependimento e submissão, bem como precursor do Messias, o homem que foi ungido. Nas escrituras hebraicas, 1 Samuel 16 apresenta aos leitores um jovem que conquistara não apenas o coração da nação de Israel, mas também o coração de Deus. A história de Davi começa no Antigo Testamento, quando o profeta Samuel, amando de Deus, é enviado a Belém em busca de Jessé para ungir um de seus filhos como o novo rei, enquanto o primeiro rei de Israel, Saul, ainda está vivo, mas falhando em suas responsabilidades de seguir as instruções de Samuel e rebelando-se contra a autoridade e os mandamentos de Deus. Depois de apresentar quase todos os filhos a Samuel, cada um deles sendo rejeitado como rei, Jessé finalmente traz o mais novo, Davi, e a palavra de Deus em 1 Samuel 16:12 diz: Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Embora Davi não pareça como um rei deveria parecer, ele possui um coração de um leão, um espírito corajoso e ainda mais, um amor profundo e inabalável por Deus. O profeta Samuel, que estava tão deprimido por causa do rei Saul, encontra esperança e bênção no jovem pastor de Belém, na Judéia. Após a unção de Davi, a palavra em 1 Samuel 16:13 declara: Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. As notícias para o rei Saul, no entanto, não são positivas de forma alguma. Enquanto Davi recebe as bênçãos do Espírito Santo e, conforme diz a palavra, o Espírito do Senhor se afastou de Saul e um espírito maligno do Senhor o atormentava. Saul começou a passar por períodos de sofrimento mental e emocional causados por um transtorno bipolar ou por um espírito maligno. Um de seus servos lembra que Davi é um excelente músico e recomenda que Saul dê emprego a ele. Então a palavra em 1 Samuel 16:23 diz: E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Até aqui nós já conseguimos entender como Davi, um jovem pastor, inicialmente foi inserido nesse contexto envolvendo o reinado de Israel. E se você está curtindo esse vídeo que fizemos com muito carinho para vocês, já deixa a sua curtida aí,
que isso ajuda a compartilhar o conhecimento bíblico com mais pessoas. Mas voltando à história, Davi era mais do que apenas um músico. Ele tinha o coração de um guerreiro e habilidades de um pastor em nível de mestre, especialmente quando se trata do uso da funda, uma espécie de estilingue naquela época. E a partir desse momento começamos a entender por que Davi é conhecido como um homem de muita coragem. Um dia, os filisteus e os israelitas estavam em guerra. Havia dois exércitos fortes de lados opostos de um vale, provocando um ao outro. Os filisteus, um povo não semita do antigo sul da Palestina, tinha um poderoso guerreiro no meio deles, o gigante Golias, que de acordo com a Bíblia tinha quase 3 metros de altura e vestia uma armadura muito pesada. Não surpreendentemente, nenhum dos guerreiros israelitas ousava lutar com ele. Quando Davi ouve as palavras terríveis de Golias contra Israel e Deus, ele se oferece voluntariamente para enfrentá-lo. Lembrando que naquela época um confronto 1 contra 1 era muito valioso, em que ambos guerreiros representavam o seu exército inteiro e o seu povo, e o desejo de Golias era que o povo de Israel servissem a eles. Davi era jovem e sem experiência em guerras, mas ele tinha algo muito especial. Justamente por ser um pastor, ele já havia enfrentado lobos e ursos para proteger suas ovelhas e por isso aprendeu boas estratégias para se defender e contra-atacar inimigos de maior peso e tamanho. O rei Saul, em vez de insistir que um oficial mais velho, experiente, alguém da sua guarda, do seu exército, fosse à frente para defender Deus e Israel contra o terrível Golias, ele acaba aceitando o desejo de Davi. Até porque ninguém mais tinha coragem de enfrentar o gigante Golias e o seu exército inteiro tinha medo e temia o pior. Após algumas rápidas mudanças de roupa, Davi seleciona 5 pedras no rio como munição e parte para enfrentar seu inimigo gigante. Prestes a começar o combate, a palavra em 1 Samuel 17, 43 e 44 diz: E o gigante Golias disse a Davi: Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: Venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Todos deram risada, intimando as capacidades de Davi. Mas aqui acontece algo muito extraordinário com a resposta de Davi. Como a palavra diz em 1 Samuel 17, 45 e 47, e Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Essa é aquela famosa parte que a gente vê onde muita lenha se põe na fogueira e os dois estavam ali se enfrentando com palavras, enquanto os exércitos apenas cuidavam e pensavam: meu Deus, quem é esse Davi? Ele deve ser um louco e deve desejar a morte. Mas assim começa o combate. E a palavra de Deus em 1 Samuel 17, 48 a 51 diz: Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele a arremessou com a sua atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão dele, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Essa é uma famosa história do gigante Golias e é uma das mais conhecidas na Bíblia, a qual trouxe muita honra e glória para Davi, mas acima de tudo para Israel e seu povo temente a Deus. Mas se você está pensando que tudo é somente glória, você está muito enganado, pois nessa época a inveja do rei Saul crescia muito
considerando o sucesso frequente de Davi e suas habilidades surpreendentes em seu serviço. O rei Saul promoveu Davi, que continuou a surpreender seus homens em toda Israel. Infelizmente, Saul desenvolveu um problema de ego, então ele começou a sentir inveja de Davi, muita inveja de Davi, especialmente quando ouve as pessoas cantando: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Com amargura e inveja, Saul tenta matar Davi, a quem ele agora vê como inimigo em vez de um servo leal. Assim, o arranjo de um casamento entre Mical junto com Davi é mais, na verdade, sobre o desejo de Saul de enredar eventualmente assassinar Davi, do que de fato uma bênção, uma união sagrada. Eventualmente, Davi procura a ajuda de seu melhor amigo, Jonatas, que também é filho mais velho do rei Saul. Jonatas tenta minimizar os medos de Davi, mas quando Jonatas vai ao pai para tranquilizá-lo de que Davi é seu servo leal, o rei Saul explode com Jonatas, e é nesse momento que Jonatas finalmente compreende o quão insano seu pai está de ódio por Davi. Saul passou a odiar Davi mais do que propriamente amar a Deus, uma condição nunca boa do ponto de vista bíblico. Até o fim de sua vida, o príncipe Jonatas, filho de Saul, torna-se o protetor de Davi, implorando por essa mesma devoção de Davi. O restante da palavra bíblica de 1 Samuel detalha uma perseguição constante de gato e rato. Saul, que está sempre desesperado a tentar matar Davi e suas forças, e Davi, que está desesperadamente tentando não matar Saul. Isso mesmo, ele não quer matar Saul, e inclusive teve inúmeras oportunidades, mas por confiar tanto na palavra de Deus, acreditava que não era o seu dever. Em vez disso, Davi demonstra seu caráter nobre, compassivo e comprometido, que Deus considera tão impressionante. Apesar da maldade de Saul, Davi não quer fazer mal. Por outro lado, Saul se entregou às trevas em seu coração e alma, chegando ao ponto de matar alguns dos sacerdotes do Senhor. Davi faz o possível para evitar Saul e ou retribuir mal de Saul com o bem. Um dos momentos mais interessantes desse conflito ocorre quando Davi se esconde em uma caverna onde Saul estava se aliviando e corta um pedaço da capa de Saul para mostrar-lhe que Davi, se quisesse matá-lo, Saul de fato já estaria morto. Uma vez a uma certa distância, Davi clama, como diz na palavra em 1 Salmos 24:11: Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não o matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer o mal ou de rebelar-me. Não lhe fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar-me a vida. Assim que o rei Saul percebe o que acabou de acontecer, ele chora amargamente, finalmente consciente de que foi injusto, sedento de sangue e ímpio, enquanto Davi se mostrou digno de ser o próximo rei de Israel, agindo de maneira correta e misericordiosa. Antes de se separarem, Saul pede a Davi que jure que não matará os filhos de Saul, o que Davi facilmente concorda. O livro termina com Davi desfrutando cada vez mais de sucesso no campo de batalha e em sua vida doméstica. Mas para Saul e sua família, a maré vai virar e correr vermelha em sua última batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Em um único dia, toda a linhagem real de Saul é perdida na batalha, com todos os filhos de Saul morrendo antes dele, incluindo o nobre e amado Jonatas. Saul fica gravemente ferido e implora a um soldado israelita próximo dele para que o mate, com medo de tortura ou violação se for encontrado vivo. O final do livro é literalmente angustiante. A palavra diz que em 1 Samuel 31, 4 e 6 declara: Então Saul ordenou ao seu escudeiro: Tire sua espada e me mate com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a espada e morreu com ele. De maneira que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram juntos naquele dia. A partir daí, Davi presta uma homenagem a Saul e Jonatas. Para Saul, ele canta como um poderoso guerreiro. Para Jonatas, ele canta como um irmão fiel.
Poderíamos esperar que Davi ficasse jubilante com a morte de Saul, mas Davi realmente nunca quis a morte de Saul. Os estudiosos há muito tempo observam que as esperanças de Davi para seus inimigos eram que eles fossem removidos ou de fato se arrependessem. A realeza de Davi descrita em um segundo livro de Samuel, capítulo 2, é tão emocionante e dramática quanto o seu período fugindo do rei Saul. Com a bênção original de Samuel, Davi se torna o primeiro rei de Judá, mas imediatamente se envolve em uma guerra civil de 7 anos com o filho do rei Saul, o Isbosete, que só termina quando o filho de Saul é assassinado em sua cama por 2 benjamitas, a última tribo de Judá e descendentes de Jacó, o patriarca. Davi não gosta nada de como seu inimigo foi morto e manda executar os seus assassinos em formato de vergonha às suas ações. Com Isbosete morto, Davi recebe a coroa oferecida pelos anciões de Israel e a palavra em 2 Samuel 5, 4 e 5 registra: Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio e em Jerusalém reinou sobre toda Israel e Judá 33 anos. Os próximos capítulos detalham e discutem as tremendas vitórias de Davi contra os filisteus, os jesuritas, os jebuseus e os amalequitas. Mas como nem tudo são bênçãos, o profeta Samuel também relata seus problemas conjugais com Mical, a filha de Saul, que ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Como fala em 2 Samuel 6:16, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. E aqui também se inicia uma outra história muito conhecida a respeito de Davi, um dos homens mais virtuosos da Bíblia, mas que esqueceu o seu lugar, suas responsabilidades com Deus e seus súditos, e inicia um caso de amor com Batseba, a esposa de Urias, um dos seus mais poderosos guerreiros. A Bíblia diz que enquanto relaxa no palácio, o rei Davi vê pela janela a bela Batseba, filha de Eliã e futura mãe de rei Salomão, banhando-se em um seu telhado, e a tentação é muito grande para ele, o rei atual Davi. Em 2 Samuel 11:4 declara: Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. Davi conspira para esconder o seu pecado e assim chama Urias do campo de batalha para casa e tenta levá-lo para dormir com a sua esposa. Urias, no entanto, é muito devotado e muito leal para desperdiçar o seu tempo enquanto os homens estão morrendo em batalha. Com seus planos frustrados para confundir a paternidade da criança, Davi ordena que ao general Joabe, seu sobrinho, por meio da irmã de Davi, Zeruia, que coloque Urias no meio da luta mais perigosa e depois retire todos, menos ele. Várias coisas acontecem por causa disso. Primeiro, o pobre Urias é morto. Em segundo lugar, Batseba lamenta por Urias. Não há nada dito sobre este ser um plano unificado, ou seja, de Batseba com Davi. Mas então, ao que tudo indica, foi uma tentativa própria de Davi de proteger a sua reputação. Afinal, ele tinha cometido adultério, a traição. Ele rapidamente move Batseba para o palácio e se casa com ela antes que a criança nasça. E em terceiro lugar, um ponto bem importante é que qualquer lealdade de Joabe a Davi, que antes existia, agora não existe mais, já que ele foi praticamente obrigado a conduzir toda essa situação. Em vez do nobre e virtuoso guerreiro do Senhor, agora Davi se tornou um mal, se não pior do que o próprio assassino Saul. Os planos de Davi logo começaram a sair sobre sua culatra, ou seja, começaram a dar errado. Em seu desespero, porém, Davi esqueceu que Deus vê e sabe tudo. Assim, Deus envia o profeta Natã, sucessor do profeta Samuel, para entregar uma mensagem retórica, na verdade muito direta,
que fez Davi arder de raiva. E como diz a palavra em 2 Samuel 12, de 5 a 12, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungi de Israel e livrei-os da mão de Saul. Dei-lhe casa e mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse o suficiente, eu teria lhe dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de toda Israel em plena luz do dia. A resposta de Davi é bastante diferente de Saul, no entanto, quando observa a palavra do Senhor que cai sobre ele. Ele humildemente responde: pequei contra o Senhor. Natã então o informa que seus pecados estão perdoados, mas seu filho do pecado irá morrer. O rei Davi implora pela vida de seu filho com Batseba, aquele que foi fruto de um adultério, e enquanto o menino fica doente, Davi jejua, ora, se priva de sono, tentando fazer Deus mudar de ideia, mas Deus não o faz de acordo com o texto bíblico. No 7º dia, o filho morre e a resposta de Davi é surpreendente. Em vez de ele se amargar, ficar com raiva de Deus, como muitos o teriam feito, a Bíblia diz que Davi levantou-se, entrou em casa do Senhor e o adorou. A passagem também registra que Davi consolou sua esposa Batseba e ele foi até ela novamente e fez amor com ela e deu à luz a um novo filho, e eles o chamaram de Salomão, que no futuro inclusive viria a ser rei de Israel por 40 anos. Mas essa história fica para um outro momento. A gente vai deixar aqui o link na descrição desse vídeo que conta toda a história de Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já existiu, segundo a Bíblia. E agora, já se encaminhando para os últimos anos do reinado de Davi, o zelo inicial por Deus e pela integridade ética abriu caminho para sua fama. Fortuna precoce, embora ser um homem de guerra e de sangue de acordo com as Escrituras. Deus decidiu que Davi não era adequado para ser o único a construir templo de Deus, que seria colocado nas mãos de seu filho. O caso ilícito de Davi e as ações tortuosas subsequentes, levando ao assassinato de Urias e o seu encobrimento, isso e outros fatores complicaram o resto do seu reinado. No final da vida de Davi, ele havia perdido o contato com a sociedade israelita e acabou perdendo o controle político também. Isso levou a uma tentativa de golpe de seu filho Adonias, cuja mãe era Agite, a 5ª esposa de Davi, que se proclamou rei com a ajuda do general Joabe e do sacerdote Abiatar. No entanto, a maioria dos agentes institucionais de Israel não apoiou a afirmação de Adonias. As escrituras hebraicas afirmam que o profeta Natã foi o primeiro a Batseba para alertá-la sobre a sua usurpação do trono por Adonias, e então foi até o seu marido, o rei Davi, para dar-lhe a preocupante notícia. Por fim, o profeta Natã juntou-se com os dois e o rei Davi oficialmente tornou Salomão seu herdeiro. O rei Davi morreu de causas naturais por volta dos anos 970 a.C., foi sepultado em Jerusalém e, conforme sugerido nas escrituras hebraicas e gregas, o legado de Davi facilitou o estabelecimento do reino de Israel por meio de sua piedade e linhagem. Antes de sua morte, Davi deu sua advertência final a seu filho Salomão, conforme diz a palavra em 1 Reis 2:1-4. Quando se aproximava do dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor seu Deus exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você
Rússia jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. E esse aqui foi o resumo incrível da história de Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Esperamos que tenham gostado. Se inscreva e continue acompanhando as histórias bíblicas aqui no canal Kainós. Canal Sabedoria Kainós. Doses de sabedoria bíblica todos os dias.